futuro dos Estados Unidos pode ter sido decidido neste campo, numa tarde quente e sangrenta de junho, num lugar chamado Gettysburg. On July 3rd, 1863, on a hot afternoon, 12,000 Confederates came across these fields to assault the center of the Union line. It has become known as Pickett's Charge, and it is truly legendary. Hoje, a ciência está recriando essa batalha, descobrindo novas evidências que sugerem que a ofensiva de Pickett fracassou e que o Sul perdeu a guerra por causa desta simples cerca. Come on, boys! Totally vulnerable. Standing there, 10 feet tall, you're gonna get shot. We would have just been decimated, just staying there. Em Reescrevendo a História, a ofensiva que decidiu a Guerra Civil. Quando pensamos na Guerra Civil, pensamos em fotografias em branco e preto que ilustram livros e paredes de museus. Mas a realidade foi muito diferente. Foi um conflito incrivelmente brutal, disputado com as armas mais letais da época. O terror deste campo de batalha está além da nossa compreensão. Shrapnel hits. Here, here, here. This is a bolt that has been fired out of this gun, and you can see there's a pattern here on the bottom, which looks very much like one of these jobs going through like that. Somente conhecendo essa tecnologia letal é que se pode examinar as batalhas da Guerra Civil. It was horrifying what this could do. It would shred infantrymen. And here at Gettysburg, the ground was littered with the limbs and torsos of men that had been ripped apart by this type of weapon. Durante os 4 anos e meio de conflito sangrento, americanos enfrentaram americanos num país dividido. O auge do conflito aconteceu neste campo. Pickett's Charge is important, primarily because it represents the last major frontal assault of any sort by Confederates against Federal positions in the East. It's the last grand charge at Gettysburg, the last invasion of the North, the last hurrah, as it were. 1º de junho de 1863. O general confederado Robert Lee invade o norte com seu exército de 75 mil homens, flanqueando o inimigo, tentando avançar até Washington. O general unionista George Meade segue os movimentos de Lee. Meade e Lee acabarão se encontrando na pequena cidade de Gettysburg. 1º de julho. Os homens de Lee vão a Gettysburg repor seus suprimentos e se defrontam com parte do exército unionista. Os confederados forçam o inimigo a sair da cidade e ir para um morro ao sul, enquanto o general Meade desesperadamente tenta retardar o ataque da confederação. Segundo dia. Reconhecendo que uma batalha importante havia começado, os dois exércitos reforçam suas linhas de frente e 120 mil homens entram num conflito sangrento. Os confederados têm a vantagem, embora os unionistas tenham mais recursos. Em 3 de julho, o 3º dia, o general Lee decide atacar numa última tentativa de romper as linhas inimigas. You need to think about one thing. How many times did the Confederate Army invade Pennsylvania in the Civil War? Once. So if you're Lee, will you ever get here again? Will you ever have this opportunity again? You're not going to just walk away from this battlefield. Prevendo que Meade iria reforçar os flancos com a maior parte de seus homens, Lee decide atacar o ponto fraco da linha de combate da União, o centro. Ele apostou que um número suficiente de homens sobreviveria à marcha de 1,5 km em campo aberto e conseguiria penetrar nas fileiras do inimigo. Assim, os confederados teriam a maior vitória da guerra. Até hoje, os historiadores se perguntam o que saiu errado. No ataque que recebeu o nome do general George Pickett, 3 divisões do Exército Confederado da Virgínia do Norte enfrentaram 7 mil homens da União.
Centenas de confederados morreram enquanto atravessavam o campo de 1,5 km sob o fogo dos canhões e das balas de mosquete. Ao cruzar a cerca na estrada Emmetsburg, restavam poucos milhares. Mesmo assim, eles não desistiram. Sob fogo cerrado, apenas uma fração deles alcançou a linha de defesa dos unionistas. Num ato de coragem, esses poucos soldados furaram o bloqueio inimigo, mas apenas por um momento. Rapidamente, eles foram rechaçados pelos reforços da União. Há 80 anos, este monumento marca o ponto onde os confederados romperam as linhas inimigas. Mas isso pode estar errado. A 90 metros dali, repousa o que alguns afirmam ser o verdadeiro marco do avanço confederado. É um monumento visto por poucos. Instalada em 1999, esta placa lembra o ataque do tenente-coronel Joe Davis e dos poucos soldados da 11ª Brigada do Mississippi que penetraram as linhas inimigas. Eles foram longe naquele dia, mas não longe o suficiente. Pickett's charge, it signifies the end of the battle for the Confederate Army. They can't continue the battle. And the number of casualties that they take and the amount of artillery ammunition that they expend means that Lee has exhausted the offensive capability of his army after that attack. It clearly gives the Union Army a victory in this battle and ends the Pennsylvania invasion by Lee's army. A ofensiva de Pickett tem causado polêmica desde o começo. Até mesmo seu nome é motivo de debates. O general George Pickett era apenas um dos 3 generais que lideravam a batalha naquele dia. Contudo, há mais de 100 anos, esse ataque leva apenas o seu nome. The reason we call it Pickett's Charge is that the men who wrote the history of the South, the Southern struggle after the war, were all Virginians. You'd believe that there wasn't a pencil available in anywhere like Arkansas or Louisiana or any place like that. All the writing came out of Virginians, and the Virginians had a nasty habit of naming places, events, and deeds after fellow Virginians. As a result, they called it after the only Virginian moving forward at that rank, and that was George Pickett. And it's stuck with us ever since. Mas o que realmente aconteceu para que a ofensiva de Pickett fracassasse? Nesta investigação inédita, vamos voltar no tempo, levando a ciência do século XXI até o ano de 1863, na esperança de descobrir os segredos por trás da batalha. Por exemplo, quantos homens foram mortos durante o ataque e com que rapidez? Utilizando um canhão, é possível saber qual teria sido o número de baixas num ataque como esse. Será que o número de mortos registrado pela história se aproxima do número real? A large portion of the Confederates, for various reasons, either wounded, jarred by concussions, heat stroke, sunstroke, or just saying, we aren't going to do this, turned around and left the field, rather than get slaughtered. Foram obstáculos inesperados que minaram o poder do ataque? I think there's no doubt that many men who got to the Emmetsburg Road never advanced beyond it. I wouldn't be surprised if not more than 1,000 of them did. Há uma dúvida ainda mais relevante. Teria o grande general Robert Lee cometido um erro catastrófico e ordenado o ataque certo no local errado? Será que essa estrada e algumas cercas derrotaram seus homens antes de poderem sequer lutar? Lee overestimated the ability of his own men to take a position and underestimated the ability of the Union soldier to defend Union soil. Mil e 200 confederados morreram na ofensiva de Pickett. Outros 4.500 foram feridos e capturados, um número elevadíssimo. Mas onde eles erraram? A resposta pode nos levar a entender os motivos da derrota. Normalmente, os soldados que morrem em combate são enterrados onde caem, em covas simples.
Tudo o que precisaríamos fazer seria encontrar essas sepulturas e contá-las. Infelizmente, em Gettysburg, elas desapareceram. Nos 3 meses posteriores à batalha, os homens da União foram desenterrados e colocados em novas sepulturas em Cemetery Hill. O fato foi marcado por um dos discursos mais famosos da história dos Estados Unidos. Foi na consagração do cemitério que o presidente Abraham Lincoln leu sua famosa carta a Gettysburg. 8 anos mais tarde, a pressão para devolver os confederados à sua terra natal resultou na exumação e retirada dos corpos de Gettysburg. Eles foram sepultados em diversos cemitérios no sul. Não restou nenhum vestígio dos túmulos originais no campo de batalha. Sem as indicações das sepulturas, nossa investigação poderia ter chegado ao fim. Mas nos porões do Arquivo Nacional em Washington, D.C., descobrimos este mapa. Produzido por S.G. Elliott apenas 2 meses após a ofensiva de Pickett, antes da remoção dos corpos, ele indica a localização dos túmulos dos confederados e unionistas. Usando este mapa extraordinário, podemos voltar no tempo e começar nossa investigação com a informação correta. Well, this map is of the battlefield of Gettysburg, which shows the burials immediately following the battle. And what it provides us is kind of detail that we really didn't have. Where the casualties were, how many they were, and where this initial burial took place. This is really something. And it provides us with that kind of information we've been lacking in understanding where the men actually fell and where they were buried. It looks like when they approached that fence, when they were within 50 yards of it, they started taking tremendous casualties, because you can see here the lines of burials that are right off to our right here along the Emmitsburg Road. A concentration of these is extremely thick, right where we are right now. We're in the general vicinity of those that were killed along the Emmitsburg fence here, right near the Bryan farm, which is located right across the road, which is a prominent landmark along Cemetery Ridge. There is numerous burials that are right along the Emmitsburg Road and go into that undergrowth. There, you can see them right here. And these numbers are well in the hundreds, probably close to 300 to 400 casualties that would be buried along the fence line. They'd simply bury them right along the Emmitsburg Road. This is a remarkable piece of history here, and it gives us an insight that tells us what happened and where these bodies fell. It gives us an insight to the cost of Pickett's charge. O mapa de Elliott mostra claramente que a maior parte dos confederados morreu a menos de 200 metros das linhas da União. Eles caíram dos 2 lados da estrada Emmitsburg, que cortava o campo de batalha e o caminho das tropas. Qual teria sido a razão da carnificina ao longo da estrada? Para dissecar o fracasso da ofensiva de Pickett, é preciso primeiro recriar e depois calcular o número provável de mortos. Havia 7.000 homens na infantaria do exército da União, posicionados ao longo dos muros de pedra em Cemetery Ridge, de frente para o exército confederado que estava a menos de 200 metros dali. Qual o tamanho da destruição que essas armas poderiam causar? Para determinar isso, é preciso primeiro saber qual o poder e a velocidade de uma bala de mosquete. The Civil War musket could be a lethal weapon in the hands of a trained soldier. This is a reproduction from 1861. To load this weapon was precise and went by a series of orders. First of all, to load the weapon, you needed to draw a cartridge. Cartridge was right back here in a cartridge box, and this is the ammunition. Soldier had to have 2 good front teeth to tear the cartridge. In tearing the cartridge, he exposes the powder, about 60 grains. That powder is carefully poured down the barrel of the gun. The next step is to seat the projectile. This is the .58 caliber bullet, and notice that it's greased here around the grooves. You would put this and thumb it down, draw the ramrod, and seat the projectile. Once seated, the ramrod is returned to the rifle. Rifle is then brought to the ready
half cock, a primer cap is drawn and placed. Generally, these are made of copper, fulminate mercury inside. Then brought to a full cock and fired. Em seguida, para calcular quantos tiros poderiam ser disparados, trouxemos um grupo de atores que já encenou a Guerra Civil até um campo de tiro no norte da Virgínia. Cada homem trouxe consigo um mosquete, uma réplica exata dos usados em Gettysburg. Eles vão disparar munição real nos alvos para determinar o impacto das armas. Sabendo quantos tiros eles podem dar, com que frequência e quais estragos serão causados aos alvos, poderemos estabelecer um número provável de baixas entre os confederados naquela tarde de julho. Reproduzindo o que foi feito na época, os atores atirarão ao mesmo tempo. Depois recarregarão e atirarão à vontade. Cada homem deve atirar quantas vezes puder e o melhor que puder. Os alvos foram colocados a cerca de 70 metros, a distância média entre as tropas. Os atores têm 2 minutos e meio para atirar, o tempo aproximado que os confederados teriam levado para fazer a ofensiva final. At the ready! Aim! Como na batalha, depois de cada série de disparos, há um período de 20 a 30 segundos para recarregar as armas. Neste intervalo, o soldado fica particularmente vulnerável a um contra-ataque. Nessa situação, o ideal seria que os soldados ficassem protegidos atrás de trincheiras. A devastação causada pelos tiros é óbvia. Para os atores que encenam as batalhas da Guerra Civil há anos, o estrago causado pelos disparos foi perturbador. Watching all the powder go off, and you think about how gruesome it is. It wasn't white looking, it was red and body parts and things like that. Those cement blocks in the back give you an idea how bone would have shattered the effect of a mini bullet. That was very difficult, very difficult. I really appreciate now the battle scene, what it was like. It means more to me now than just reenacting. Quando o número de disparos e acertos foi contado, os resultados foram surpreendentes. We figure we fired about 140 rounds, and there were 79 hits, just a little over 2.5 minutes. Mesmo sendo os alvos fixos e as tropas não estando sob as condições de batalha, o número de disparos ficou abaixo dos disparos dos soldados da Guerra Civil. Documentos afirmam que um soldado de nível médio podia disparar 3 tiros por minuto. A média de disparos dos atores foi de 2. Quanto aos 79 acertos, I'd say they're on the par. The guys were pretty decent shots. 50% is good. Mas se for esse mesmo índice de acertos, o número de confederados mortos deveria ter sido bem maior. O mapa de Elliott é claro quanto ao número de baixas. Os números não batem. Gary James, especialista em balística, analisou os dados. Under the controlled circumstances that we were using at the range, we were getting about a 50% hit rate. But these guys were shooting offhand, and they were loading fairly rapidly. So I think you got some pretty good results. I think most likely on a battlefield you'd get maybe half the hits that they had or less. Ainda que os acertos sejam reduzidos à metade, o número de baixas entre os confederados ficaria em torno de 7.500, centenas a mais do que foi documentado. Por quê? A segunda parte da experiência irá mostrar que essa discrepância é ainda maior, porque havia outras armas no campo de batalha naquela tarde. Dúzias de canhões miravam as tropas que se aproximavam. Quantos confederados os canhões devem ter matado? Uma simulação poderá nos ajudar a responder essa pergunta e revelar alguns segredos da ofensiva de Pickett. Na linha de defesa dos unionistas, havia 18 baterias de canhões.
De Little Round Top, uma colina no flanco sul, até as posições ao norte em Cemetery Hill, 130 armas de longo e curto alcance foram preparadas para o ataque dos confederados. Mas a munição mais mortífera do arsenal era provavelmente a caixa de metralha. Numa única explosão, num raio de 360 metros, ela poderia matar ou ferir dezenas de homens. This is the actual canister round. It's nothing but a 10 cylinder filled with iron balls. And when it flies out of the barrel, it actually comes apart and the balls spread out, sort of like a big shotgun. Very oftentimes they would not only use balls, but other junk, essentially, that was laying around on the foundry floor. Anything that could be shot out to make a projectile. As you can imagine, being full of iron balls, when this spreads out, it sort of cuts a swath through a linear formation. The balls spread out and bounce along through the ranks, and it's quite devastating. Para piorar a situação, a artilharia carregava 2 caixas de metralha de cada vez e a devastação era enorme. Mas o tamanho do estrago ainda está para ser estudado. Nesta experiência, a eficácia dessa munição ajudará a determinar o número adicional de baixas que ela pode ter causado entre os confederados. Ready. Em câmera lenta, é possível avaliar como funciona a caixa de metralha. Mas são os alvos que revelam a natureza horrenda dessa munição. This is a bolt that was fired out of a canister round. You can see it's impacted the target. It came through at an angle, clean hole. You see the impact on the back of the brick. Como os canhões dos unionistas em Gettysburg, os disparos das 2 caixas de metralha atingiram soldados numa faixa de 60 metros. Numa formação padrão da Guerra Civil, cerca de 40 homens teriam morrido ou se ferido com um só disparo. Com 18 canhões atirando aproximadamente 2 vezes por minuto, o número de baixas deveria chegar a quase 1000. Somando esses números com os dos mosquetes, as 8.000 baixas em potencial sofridas pelos confederados na ofensiva praticamente garantem o fracasso da operação. Por que, então, ordenaram esse ataque suicida? A resposta talvez possa ser encontrada na personalidade do homem que dava a palavra final. Não havia general mais bem informado ou estrategista mais brilhante que o grande general Robert Lee. Mas poderia ele ter cometido uma série de erros crassos que acabaram levando à derrota do Sul? Poderia Lee ter subestimado seu inimigo e superestimado suas próprias tropas? I think it's impossible to overstate the confidence with which Lee and his army marched north in June and July 1863. Lee believed that his infantry could accomplish anything. He'd seen them accomplish prodigious feats at Chancellorsville in early May 1863 and on other fields before that. And the men, in turn, had seen Lee put them in positions where they won dramatic victories against very long odds. Ao lado de Lee estava o oficial de sua maior confiança, General James Longstreet. Na manhã do ataque, pressentindo o desastre, Longstreet repetidamente tentou dissuadir Lee de levar a cabo o ataque, argumentando que o plano de Lee era muito arriscado. When Lee and Longstreet initially were discussing how many men were going to be in the attack, how many infantry, Lee had said, ballpark figure, he said 15,000. And Longstreet responded to that by saying, you'd need at least 30,000 men to make this attack. And he said even then the issue would be in doubt. You have to keep in mind that Longstreet had conducted some pretty big attacks in this war. So he knew what he was talking about when he was saying that many soldiers. Mas 30.000 homens seriam 1/3 do exército de Lee, homens demais para arriscar num único ataque. Lee, confiante na capacidade de seus soldados, achou que mesmo com a metade do número sugerido por Longstreet, conseguiria tomar o monte e ordenou o ataque. Mesmo discordando do plano, Longstreet acatou as ordens do general e planejou o ataque. Mas Longstreet estava tão aflito em relação ao plano que não se sentia confiante para liderar o ataque. Em vez disso, numa decisão que surpreende os historiadores até hoje, ele entregou a responsabilidade ao seu comandante de artilharia, E.P. Alexander,
de 28 anos. É nesse momento que descobrimos os desdobramentos na cadeia de comando. When Longstreet knew that he was going to be in charge, he then tried to shift the responsibility to the shoulders of Edward Porter Alexander, who wasn't even a general, was in command of the artillery bombardment. I think Longstreet was simply not willing to be the one who was going to be responsible for sending these troops forward. O coronel Alexander enfileirou seus canhões no topo de Seminary Ridge. Para que o plano do general Lee funcionasse, as armas de Alexander deveriam destruir o centro da linha de ataque dos unionistas. This is the key. The Confederates have to take these batteries out to pave the way for the infantry. At 1 o'clock, the Confederate artillery is going to open up. There's about 150 Confederate cannon that are firing, so we can get an idea of what this sound is like. They're firing about a round a minute. There's 150 guns firing about a round a minute. That means the Confederate artillery, the shells are exploding about this fast on Cemetery Ridge. Os canhões confederados tinham seu efeito. A munição dos unionistas explodia pelos ares. Mas o que os comandantes da artilharia não sabiam é que eles mais erravam do que acertavam o alvo. Fotografias da época nos dão indicação do que deu errado se soubermos onde olhar. Apenas 200 metros atrás das linhas da União, em direção à casa da família Leicester, que o general Meade havia transformado em seu quartel-general no dia anterior, numa foto tirada alguns dias após a batalha, é possível ver um enorme estrago nos muros de pedra e nas cercas. Cavalos mortos estão caídos perto da estrada. Um exame minucioso revela que essa destruição foi causada pela artilharia confederada com o objetivo de atingir a linha de ataque da União. Esta foi a primeira de muitas adversidades por trás da ofensiva de Pickett. Os canhões da Confederação receberam ordens para atingir a artilharia da União no centro das fileiras. Mas eles ultrapassavam o alvo e nem percebiam. Como foi que a artilharia confederada pôde passar tão longe do alvo? I believe the Confederate artillery was ineffective for a number of reasons. I think the most important one is that throughout the war, the Confederates had enormous problems with the quality of their fuses, the timed fuses that dictated when the rounds would explode. They almost never could count on the rounds exploding when they were supposed to. Another factor is the enormous amount of smoke that was generated very quickly made it difficult for the Confederates to determine the effectiveness and the range of their fire. Por volta das 13h45, com a munição já no fim, E.P. Alexander enviou uma mensagem ao general George Pickett. The 18 guns have been driven off. For God's sake, come on quick, or we cannot support you. Ammunition nearly out. Quando a mensagem de Alexander chegou ao general Pickett, ele hesitou em aceitar ordens de um subordinado. Então, foi até seu comandante, o general Longstreet, para receber ordens. When Pickett came up to him and asked if he could advance, Longstreet was so overcome with emotion, he couldn't even say anything to him. So that does give us some idea of his state of mind on July 3rd. Com um sinal de cabeça, Longstreet deu ordens para que seus homens avançassem em direção a uma linha de artilharia cujo poder de fogo era inesperadamente devastador. Embora não se tenha um número exato, os homens de Lee sofreram mais baixas do que ele esperava. A pergunta é, por quê? A resposta está, em parte, nas características do campo de batalha. In the study of military history, and in particular battlefields, it's important that you understand the terrain. And here at Gettysburg, the terrain was everything. À primeira vista, o terreno parece ser nivelado. Mas, na verdade, 3 cômoros dividem o campo de batalha. Cemetery Ridge, onde a linha de defesa unionista estava montada. Seminary Ridge, no qual Alexander havia enfileirado seus canhões, e o cômoro da estrada em Mittsburg, que separava os 2 exércitos. Foi este morro que surpreendeu as tropas da Confederação e as deixou vulneráveis enquanto marchavam pelo terreno. When you look at the terrain, you have to understand that in certain places, Union artillery could be hidden up until the last moment. The Confederates couldn't see it. So the Confederates were kept, in a sense, guessing of what the strength was here. Vamos tentar compreender o ponto de vista dos soldados da Confederação que marchavam para o ataque naquele terreno. We're following the path of
Pickett's divisions, at least some of it, coming up from a shallow and coming up to a rise here. Uma bandeira marca o local onde estava a artilharia unionista, mas a visão é bloqueada pela estrada Emmitsburg. Somente após subir até o meio do campo é que se pode ver os canhões. By coming up from that shallow area where these divisions were not exposed, they were hidden by this hill, this brow of the hill, but as we come up towards the Emmitsburg ridge, they become fully exposed, not only to their side here and front, but all of these guns, Union guns, come into play. And this is where they start to catch hell. É imprescindível que um general saiba ler o terreno. Ulysses S. Grant, o grande general da União, e Robert Lee eram mestres nessa arte. Mas Lee talvez tenha interpretado mal a geografia do campo de batalha que se apresentava à sua frente. Independentemente da causa, pode-se ver o que os confederados enfrentaram: a falta de informações precisas e a superioridade da artilharia inimiga, que dizimava as tropas que avançavam. Os confederados amargavam baixas para a artilharia da União, mas também perdiam homens de outras maneiras. Uma brigada inteira fugiu do fogo cerrado, reduzindo muito o número de confederados. A deserção dos homens não foi um ato de covardia, mas o estresse de 20 minutos sob fogo cerrado foi demais, e os homens correram para se poupar. Artillery doesn't have to kill a person, no. Its idea is to discourage infantry from wanting to go across open fields. So, a hit can be good, but a near miss can even work better. You don't have to hit the target, just be close enough to make them think twice. And that's what artillery is supposed to do. Os homens que resistiram sustentaram o ataque. Eles só atirariam quando chegassem mais perto do inimigo, mas continuaram a sofrer grandes perdas. You had about 5.5% of all casualties in the American Civil War caused by artillery. I would have to say during this charge that it had to be at least twice that. Com esse índice, as baixas devem ter sido de aproximadamente 1.800 homens. Somado aos números das experiências, o total de baixas sobe para cerca de 10.000. Documentos oficiais, no entanto, acusam a morte de quase 6.000 soldados. Por que essa diferença? É possível que as simulações estejam assim tão erradas? Talvez. Mas há uma possibilidade mais intrigante. E se nem todas as tropas da Confederação participaram do ataque final? Se havia menos alvos, obviamente o número de baixas deve ter sido bem menor. The accounts that I'm getting from some witnesses suggest that a lot of the Confederates decided to turn around and walk off the field. It's not cowardice. These are veterans. It's common sense. And there's enough eyewitness accounts to piece that together. Teria Robert Lee esperado demais de suas tropas? Será que seu ataque fracassou porque os soldados se recusaram a seguir suas ordens? Talvez a resposta esteja no centro da ofensiva de Pickett, uma linha de defesa na estrada Emmitsburg. Havia uma cerca reforçada dos dois lados da estrada, e ela se estendia por boa parte do campo, atrapalhando a marcha dos soldados. Nesta fotografia, tirada por W. Tipton em 1863, uma fazenda pode ser vista ao fundo. À direita estão a estrada Emmitsburg e as cercas. Para precisar o local da cerca hoje, é necessário encontrar o local exato onde Tipton montou sua câmera. Okay, let's see that picture again. Perfeito. É importante determinar com precisão a localização da cerca, porque ela pode explicar o fracasso da ofensiva de Pickett. When the Confederates come up and over to rise about 550 yards away from the Union position, they're about 100 yards away from the Emmitsburg Road, where there are two 5-foot fences, one on either side of the road. This post and rail fence marks the point of no return for the Confederates in the charge. One very similar to this stood here during the battle. The Confederates had to cross over this sturdy thing, go into a 2-foot sunken road, and then recross over another fence just like this under small arms fire and artillery fire. They were devastated.
Most of the men who crossed the road here did not return. E por que uma cerca se tornou um obstáculo tão importante? Em parte, porque sua localização deteve o ataque dos confederados. In an infantry attack, the idea is, as the attack continues, you're trying to maintain cohesion and order, so you don't want the men going too fast, you don't want to fatigue the men too much. But when you reach a certain point and you start to come under enemy fire, then the pace of the attack needs to continue, or it needs to pick up until it's almost a charge. What happens in this attack is as the attack reaches that critical point, that's the Emmetsburg Road. The fencing destroys the formations of the Confederate infantry. Para compreender melhor o papel desse obstáculo, 30 atores experientes tentaram transpor a cerca da mesma maneira que as tropas fizeram em julho de 1863. Esta cerca é praticamente igual àquela situada à beira da estrada Emmetsburg. É forte demais para ser arrancada. É uma cerca resistente, com 5 montantes e mourões enterrados 60 centímetros abaixo do solo. Quando a equipe de atores tenta transpô-la da mesma maneira que os soldados de Pickett em 3 de julho, sua dificuldade e vulnerabilidade se tornam óbvias. Company, take this fence. Climb over it. Come on, boys. Climb it. Corporal, post. Form up there. Don't panic. Come on, stand up. In the line. Fica claro como a cerca deteve o ataque dos confederados. Forward! Charge! Os comandantes não previram as cercas ao longo da estrada Emmetsburg, e esse foi um erro fatal. Não havia outra maneira de transpor a cerca? E se em vez de escalá-la, os homens a tivessem derrubado? Fizemos uma nova simulação. Attention company. Our goal is to get over the fence. The best way we know how. Let's give her hell. Get out of our way and we'll charge. Forward, march! Take the fence! Take it down, knock her down. Come on, boys. Down! Oh! Surpreendentemente, este pequeno grupo de homens levou apenas 15 segundos para quebrar o mourão da cerca. No entanto, não há nenhuma evidência de que os homens da ofensiva de Pickett tenham feito isso. Talvez aquela cerca fosse mais resistente. Além disso, se tivessem aberto uma pequena passagem pela cerca, teriam atacado através da abertura como água passando por um funil, e seriam alvos bem mais fáceis. Foi isso que aconteceu aos homens de Pickett quando chegaram à fazenda Cottery. Parte da cerca havia sido destruída no dia anterior, e muitos dos confederados correram pelas passagens. Eles foram dizimados por canhões e mosquetes. Os comandantes confederados, percebendo a situação, ordenaram que os homens continuassem marchando, que escalassem a cerca e voltassem à formação antes de avançar contra o inimigo. Mas isso não teria retardado ainda mais o ataque, deixando-os ainda mais vulneráveis? Os homens receberam ordens de voltar à formação depois de escalar a cerca e então enfrentar o inimigo. E muitos obedeceram. The volume of fire was so great that you could no longer order your men forward into it. And as a result, the men who went forward because of their own beliefs, their own desires. Mas quantos participaram do assalto final? Men, forward! A resposta talvez esteja numa carta escrita após a guerra. John Moore, do 17º Destacamento do Tennessee, escreveu que escalou a cerca, olhou para trás e viu soldados em formação na estrada. O que Moore viu foi metade das 2 divisões de Lee tentando se abrigar nas valetas da estrada. One of the biggest problems during Pickett's charge will be the Emmetsburg Road. The road itself was a bit of a sunken road. And thousands of Confederates took position in the sunken road and got no further. Mas existem provas que sustentam a afirmação de que muitos soldados nunca abandonaram a estrada? O historiador John Michael Priest acredita que sim. When you look at the casualty returns, what's interesting is that 55% of all the Confederate casualties are captured. And that almost half of those
are men who are not wounded. These were men who decided that we better live to fight another time. É um indício claro de que muitos não fizeram nenhum esforço para participar da investida final. Esta é a última peça do quebra-cabeça. O número de mortos foi bem menor que nossas estimativas, porque muitos confederados ficaram além do alcance da artilharia da União. Eles chegaram à cerca, viram que o ataque era inútil e se recusaram a avançar. Se a teoria estiver correta, a ofensiva de Pickett pode ter falhado por uma razão muito simples. Robert Lee não derrubou a cerca que estava entre suas tropas e o inimigo. If a much higher percentage of Pickett's men had gotten to the point of attack and actually breached the Union line, there might have been a chance to apply more pressure on one or the other side of the Confederate lines and accomplish more. No entanto, nem todos concordam que os melhores soldados morreram na estrada. Once you get over the road, though, that's when everything starts to go crazy because you come under small arms fire. And when leaders are hit, what inevitably is going to happen to soldiers in the Civil War and any war, men hit the dirt. They stop going forward. Aqueles que penetraram as linhas dos unionistas estavam sob o comando dos dois generais mais agressivos de Lee. Eles haviam cruzado a cerca num ponto mais distante e eram alvos mais difíceis de acertar. Se os homens das duas outras divisões de Lee tivessem tido a mesma sorte, o resultado do ataque poderia ter sido muito diferente. Não importa qual seja a explicação. O fato é que, após o fracasso da ofensiva, os soldados de Lee foram derrotados e o general viu a possibilidade de um contra-ataque da União. No momento mais dramático da batalha, Lee ordenou que Pickett organizasse seus homens para enfrentar uma contraofensiva. Pickett and Lee had a very dramatic meeting as the Confederate infantry made its sullen way back towards Seminary Ridge. Lee was trying to get his officers to help him make the men rally. And when he saw Pickett, he tried to get Pickett to do so, and Pickett was absolutely incapable or unwilling to do so. Pickett, in effect, said, "My division is ruined, it can't be rallied," and he made his way onto the rear. I think that's an incredible scene. There's almost nothing else like it in the entire history of the Army of Northern Virginia, when Lee would ask a subordinate to do something and the subordinate, in effect, said, "I can't do it," and walked away. No dia seguinte, no 87º ano do aniversário da Declaração da Independência, Lee partiu de Gettysburg com suas tropas em farrapos. E o exército da Virgínia do Norte não voltaria a lutar no norte. George Meade, general da União, expulsou os confederados, deixando a população de Gettysburg para lidar com os destroços da guerra. A guerra prosseguiu por quase mais 2 anos e terminou em 9 de abril de 1865 com a rendição de Lee em Appomattox. O sonho dos Estados Confederados da América havia acabado. Em retrospecto, a ofensiva de Pickett foi um momento decisivo na Batalha dos Confederados pela Independência, um símbolo da fragilidade de sua causa. Mas será que Lee sabia que esse sonho estava fadado ao fracasso? Terá ele sido vítima do excesso de confiança, ignorado a geografia do campo de batalha e superestimado seus próprios homens? I don't think it was a good decision by Lee to attack the Union Center. But having said that, that doesn't mean that it was an impossible task. It seems impossible only in retrospect. And he couldn't have known that certain things would go the way they went, beginning with a bombardment that was almost completely ineffective. I think he had reason to expect it would be more effective, even if not as effective as perhaps he wished. Little things contribute to an overall failure. It wasn't a good decision, I think, on his part, but certainly not one that was absolutely doomed to failure. Vários erros foram cometidos durante a ofensiva de Pickett, desde a posição dos homens que aguardavam para atacar, ao descaso em relação às cercas. A artilharia não conseguiu cumprir seu objetivo e muitos homens jamais deixaram a segurança da estrada a Emmitsburg. 54% dos homens da Confederação foram mortos, feridos ou capturados. E ainda assim, alguns foram capazes de penetrar a linha de defesa da União. O que teria acontecido se Lee tivesse enviado mais homens para a batalha? If the Confederates had sent 30,000 men instead of 15,000 men across the field,
there is definitely a chance that the attack could have succeeded. And as it was, the attack did penetrate the Union works and created quite a bit of consternation amongst the Union officers there. Well, you throw an extra 15,000 men into that attack, and you would have had a problem. The risk is, if Lee had sent 30,000 men, he would have denuded other parts of his line of troops. And then if the attack had failed, his army faced a catastrophe. And that's one of the reasons why he couldn't do that. No final, Lee mandou suas tropas recuarem. Ele queria atacar, mas não dispunha dos meios para isso. E foi isso que levou à derrota dos confederados. Before Gettysburg, the only good news the Confederate people got from the battlefield had come from Robert E. Lee and the Army of Northern Virginia. The United States population, on the other hand, had seen this dreary procession of defeats in the East, where their greatest army, the Army of the Potomac, could not seem to defeat the Confederates. Gettysburg reversed both of those trends, and that was important. Anos depois da guerra, um soldado do 11º Destacamento da Virgínia disse: "Não ganhamos nada além de glória e perdemos nossos homens mais corajosos." Esse é o legado da ofensiva de Pickett, um momento decisivo na Guerra Civil que acabou com o sonho dos confederados. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.